Glória a Deus, eu cumprimento a todos os nossos irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Sou o presbítero Renato da Igreja Brasil para Cristo da cidade de Formosa e hoje nós vamos estudar o capítulo 7 do livro de Levítico, que será dividido em duas partes. Na primeira parte nós falaremos do versículo 1 ao versículo 14 e amanhã, na segunda parte, estaremos falando do versículo 15 até o versículo 38. Mas antes eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer ao meu pastor Arnaud pela confiança de nos convidar para mais uma vez participar deste projeto e agradecer também à pastora presidente, a pastora Loide, e também o nosso pastor Gedeon Júnior, idealizador desse projeto, e dizer que nós estamos muito felizes de participar aqui então da leitura bíblica diária, porque estudos como esse têm sido enriquecedores para a nossa vida espiritual. E o capítulo 7, irmãos, é uma continuação do assunto dos capítulos 5 e 6 do livro de Levítico, que tratam da regulamentação dos principais sacrifícios. Aqui no capítulo 7, verso 1, nós temos a prescrição legal da oferta pela culpa. E o texto começa assim: esta é a lei da oferta pela culpa, coisa santíssima é. Irmãos, o livro de Levítico nos apresenta dois tipos de pecados de culpa. A culpa pelo erro do sacrifício, também conhecido como o pecado de sacrilégio, descrito lá em Levítico, no capítulo 5, do verso 14 ao 16, e a culpa pelos danos causados ao próximo, conforme Levítico 6, do verso 1 ao 7. Então, o pecado de sacrilégio ou erro de sacrifício era um pecado involuntário, e ocorria quando o ofertante pecava deixando de entregar no santuário os dízimos e as ofertas alçadas ou quando apresentava uma oferta defeituosa ao Senhor. Já no caso dos pecados cometidos contra o próximo, em Levítico 6, 1 ao 7, a culpa já era consciente e ocorria quando alguém por cobiça se apropriava de um bem do próximo mediante fraude, violência ou até mesmo grave ameaça. No pecado da culpa pelo sacrilégio, irmãos, a parte ofendida era Deus, e na culpa pela fraude e a extorsão, a parte ofendida era o próximo. O pecado da culpa pelo sacrilégio era praticado contra Deus sem a consciência de sua natureza delituosa, e já o pecado da culpa voluntária era um pecado consciente que se cometia contra o seu semelhante. Mas ambos os pecados tipificados como lesão aos bens jurídicos protegidos pela norma ou pelo direito divino, né? Ambos eram assim vistos, mas para condenar o pecador, a lei levítica precisava aferir, avaliar se ele teria praticado a culpa de forma intencional ou sem a sua consciência da transgressão praticada. A lei determinava que tanto na culpa pelo pecado do sacrilégio quanto na culpa pelos pecados contra o próximo, era exigido um carneiro como oferta para fazer expiação pelo pecado e a devolução do bem ao próximo ou da oferta negligenciada, né? Além do pagamento de 1/5, que correspondia a 20% do valor do bem lesado, conforme a tabela do ciclo do santuário. E em ambos os casos, irmãos, Deus e o próximo seriam vítimas do infrator e, por isso, o pecado da culpa exigia um preço de sangue de prata a ser pago para que o infrator recebesse o perdão de Deus. Sangue e prata, portanto, falam de redenção e de reconciliação. E Cristo é o único sacrifício tipificado na oferta pela culpa que conseguiu satisfazer todas as exigências divinas quanto à nossa culpa perante Deus e nos trouxe a verdadeira redenção e promoveu a nossa gloriosa reconciliação com o seu santo e amado Pai. No versículo 2, na parte A, irmãos, diz o seguinte: no lugar onde degolam o holocausto, degolarão a oferta pela expiação da culpa. Irmãos, Deus determinou ao sacerdote que no mesmo lugar onde era imolado o holocausto, o sacrifício totalmente queimado, deveria também ser o local onde se mataria o carneiro, que era o sacrifício exigido na oferta pela culpa. E embora o verso em questão não diz qual era este lugar,
em Levítico, no capítulo 1, verso 11, nós temos a descrição de que este local era do lado norte do altar, de frente para a porta do tabernáculo, que em linha reta dava direto ao Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança. Assim como o sangue derramado no lado norte do altar, irmãos, apontava para o Santo dos Santos, o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário apontava para o céu, onde ele se tornou sacerdote para sempre. E diante do trono da majestade divina, ele intercede por nós e alcança o perdão de todas as nossas culpas e de todos os nossos delitos, tanto os pecados cometidos voluntários ou involuntariamente. No verso 2, parte B, diz: e o seu sangue espargirá sobre o altar em redor. Irmãos, na maioria das ofertas pelo pecado, o sangue era aplicado nos chifres do altar, mas na oferta pela culpa, o sangue somente seria aspergido ao redor nos lados do altar. E segundo os estudiosos, na era do Segundo Templo, haveria um fio de escarlate amarrado em volta do altar que o sacerdote ali colocava à meia altura do altar, e o sangue das ofertas pela culpa e das ofertas pacíficas, segundo eles, era aspergido em redor abaixo daquela linha escarlate central, enquanto que o sangue das ofertas queimadas ou dos holocaustos eram lançados ao redor, em cima daquela linha divisória. Mas, seja como fosse, o sangue deveria ser ali aspergido para que a expiação fosse completa e o pecado da culpa fosse julgado diante de Deus. Os versículos 3 e 5 diz assim: e dela se oferecerá toda a sua gordura, a cauda e a gordura que cobre a fressura, também ambos os rins e a gordura que neles há, que está junto aos lombos, o redenho sobre o fígado com os rins, se tirará. Irmãos, o procedimento do sacrifício da oferta pelo pecado é o mesmo procedimento da oferta pacífica e da oferta pela culpa. Apenas na oferta pacífica, a maior parte da carne é deixada para o ofertante e sua família. As instruções aqui dadas ao sacerdote eram de que o sangue deveria ser aspergido ao redor do altar e toda a gordura, os rins e a cobertura do fígado fossem queimadas no altar. Assim também a ênfase está na unidade dos sacrifícios. Todos eles apontam para o único corpo de Cristo que seria imolado por nós. Os 5 sacrifícios nestes 7 capítulos, irmãos, são 5 faces do mesmo sacrifício que apontariam para o sacrifício perfeito e legítimo que se cumpriria na cruz do Calvário. Sendo assim, a gordura, o fígado e os rins, no mundo oriental, eram vistos como as partes mais excelentes do animal, e quando queimados no fogo do altar, eles apontavam para a excelência do sacrifício de Cristo como um prenúncio de que seu corpo entregue no altar do Calvário seria o único sacrifício capaz de cumprir todas as liturgias e os objetivos divinos para o perdão dos pecados. No Levítico capítulo 6, parte A, diz: todo varão entre os sacerdotes a comerá. Irmãos, segundo os estudiosos, a expressão todo varão se restringe somente aos homens da família sacerdotal. As mulheres, mesmo os descendentes dos sacerdotes, não eram permitidas nesse serviço e, portanto, não comia dessas ofertas. Nós lemos nos capítulo 10, verso 14, que as filhas dos sacerdotes também podiam comer da carne da oferta de comunhão, da oferta pacífica, mas da oferta de expiação pelo pecado, no entanto, era assunto dos homens, porque o homem carrega a maior responsabilidade pelo pecado que entrou no mundo. A parcela de culpa de Adão foi maior do que a parcela de culpa de Eva, porque estava sobre ele a orientação de Deus e a determinação de Deus para não pecar. E foi por meio de desobediência que a morte entrou no mundo, e por isso é razoável que o homem coma parte do sacrifício de expiação pelo pecado, para que ele tenha plena consciência de que ele é responsável diante de Deus pelo pecado que entrou no mundo, mas que as filhas do sumo sacerdote comessem somente da carne do sacrifício pacífico, representando de certa forma a menor parcela de culpa que recaiu sobre Eva. No versículo 6, na parte B, diz: no lugar santo se comerá, coisa santíssima é.
Irmãos, o lugar santo aqui não era o interior da primeira tenda, mas um local próximo do pátio, próximo ao altar destinado às refeições sagradas dos sacerdotes. Mas então, por que a expressão lugar santo, se esta menção se parece mais relacionada ao primeiro compartimento do tabernáculo e não ao pátio? É porque todo o tabernáculo é composto de 3 lugares considerados santos para Deus. O pátio, onde estava o altar de holocaustos, o santo lugar, onde estavam as 3 mobílias, e o santo dos santos, onde estava a arca da aliança. E quando aparecer na Bíblia, irmãos, que os sacerdotes comiam no lugar santo ou tomavam banho no lugar santo, essa expressão se refere mais propriamente a um local próximo ao pátio no altar do que lá dentro da primeira tenda, onde estavam os 3 objetos sagrados. No versículo 7 aqui diz: como a expiação pelo pecado, assim será a expiação da culpa. Uma mesma lei haverá para elas. Será do sacerdote que houver feito propiciação com ela. Havia, então, irmãos, uma única lei, tanto para a oferta pelo pecado, quanto para a oferta pela culpa. Ou seja, a lei de que as gorduras, o fígado e os rins fossem queimados no altar, mas o peito e a coxa fossem dados ao sacerdote como oferta movida pela recompensa do seu trabalho. E se considerarmos o fato de Cristo ser a oferta pela nossa culpa e pelo nosso pecado, e que nós somos os sacerdotes escolhidos para o novo sacerdócio, entendemos que o ato simbólico de se alimentar da carne do animal aponta para Cristo como nosso alimento espiritual. Pois em João, lá no capítulo 6, dos versos 56 a 57, Cristo disse: quem come da minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele, assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. O versículo 8 diz assim: também o sacerdote que oferecer o holocausto de alguém terá para si o couro do holocausto que oferecer. Irmãos, os estudiosos dizem que o couro do animal era dado ao sacerdote oficiante como uma lembrança da pele do animal sacrificado no Jardim do Éden, utilizada por Deus para cobrir a nudez de Adão e de Eva. E o significado profético desse sacrifício também foi cumprido literalmente, irmãos, quando os soldados romanos repartiram as vestes de Cristo entre si. E eles foram um tipo de sacerdote oficiante que sacrificaram o Cordeiro de Deus como um holocausto na cruz. E para se cumprir esta alegoria, eles ficaram com as vestes que cobriam o corpo de Cristo antes de entregá-lo no altar, como um simbolismo do couro que era tirado do animal antes que ele fosse levado ao sacrifício. No versículo 9 diz: como também toda oferta que se cozer no fogo, com tudo que se preparar na frigideira e na caçoula, será do sacerdote que a oferecer. O termo será do sacerdote que a oferecer, irmãos, é bem restritivo e indica que os trabalhos dos sacerdotes eram divididos em escalas ou turnos de serviço para que nunca faltasse sacrifício sobre o altar, conforme Levítico capítulo 6, verso 13. Aqui nós entendemos que as ofertas dos sacrifícios eram dadas a todos os sacerdotes, mas destinadas a cada um em particular, quando estivesse escalado para ministrar no altar conforme o seu turno de serviço. Os sacerdotes, portanto, tinham direito ao couro do animal, ao peito e à coxa direita do animal e a tudo que era frito, cozido ou assado, feito de farinha, que era levado ao altar. No versículo 10 também diz assim, olha, também toda a oferta amassada com azeite ou seca será de todos os filhos de Arão, assim de um como de outro. Irmãos, esse verso fala especificamente da porção da oferta de manjares destinada aos sacerdotes por um direito perpétuo. Depois de um punhado de grãos que havia sido colocado no altar, o sacerdote recebia a maior porção da oferta de cereais ou da oferta de manjares, tanto das porções queimadas no fogo quanto das porções secas, pois em uma comunidade onde as pessoas levavam a sério a expiação de seus pecados, um sacerdote nunca teria falta de pão ou falta de carne na sua mesa. E a adoração a Deus estava também vinculada ao sustento dos ministros que serviam no altar. Ainda hoje, irmãos, esse princípio é aplicado, pois apesar de Deus não precisar do dinheiro de ninguém,
quando ele determina que os sacerdotes, ou que os adoradores, na verdade, tragam dízimos e ofertas, é para que não falte mantimento na sua casa e para que os seus atuais ministros não tenham que abandonar o altar, abandonar as funções do ministério e se ocupar com trabalhos seculares em busca do sustento seu e também de sua família. O versículo 11 diz: esta é a lei do sacrifício pacífico que se oferecerá ao Senhor. Irmãos, os sacrifícios pacíficos eram voluntários e, quando oferecidos a Deus, envolviam a morte de uma vítima para que todos os membros dos filhos de Israel pudessem fazer uma festa de ação de graças e celebrar a paz com Deus e a comunhão com o seu semelhante. Essas ofertas pacíficas, portanto, constituíam em um grande e alegre banquete público e destacava um raro momento, pois era o único sacrifício em que o povo podia comer da carne do sacrifício. E esta é uma clara representação da Santa Ceia, onde todos os crentes oficiantes ou não, tanto homens como mulheres, tanto jovens quanto adolescentes, plenamente batizados nas águas, são convocados a celebrar a paz e a comunhão com Deus, proporcionada pela morte de Cristo, para que nós possamos fazer um memorial perpétuo ali da sua morte, da sua ressurreição até que ele volte. A grande ceia pública era um convite de comunhão entre o sacerdote, entre o homem e sua família e entre o homem e os seus amigos. E é isto mesmo que Cristo veio para trazer, para trazer paz e vida a todos os corações, a todos os homens e mulheres, a todos os ministros e a todos os membros do corpo ministerial. O versículo 12, parte A, diz: se o oferecer por oferta de ação de graças. Irmãos, a palavra "se" era uma condicional que implicava a necessidade de haver um formato específico para cada tipo da oferta de sacrifício pacífico, pois haviam 3 tipos de ofertas pacíficas: as ofertas pacíficas de ações de graças, as ofertas pacíficas de votos e as ofertas pacíficas voluntárias. E no capítulo 3 nós temos que a base para esse sacrifício era a morte de um animal sem defeito, que podia ser tanto macho ou fêmea, mas tirados do rebanho do ofertante. Aqui as fêmeas, irmãos, eram admitidas no sacrifício pacífico porque a sua carne não era queimada no altar, mas era dividida entre o sacerdote e o povo para que celebrassem ali todo aquele banquete público, aquela ceia coletiva. E sendo assim, o sacrifício pacífico é visto como resultado da expiação e do perdão dos pecados, recebido na oferta pelo pecado e na oferta pela culpa. E se nós levarmos para este conceito, para o mundo espiritual, nós podemos entender que só a morte de Cristo é que foi capaz de promover e reatar a verdadeira paz entre Deus e os homens, e por isso Cristo é chamado de Príncipe da Paz, porque foi aquele que foi capaz de retirar a ira que havia entre Deus e o povo pudesse então, de certa forma, celebrar com todo júbilo a paz com Deus que excede todo entendimento. Aqui o versículo 12, na parte B, diz: com o sacrifício de ação de graças, oferecerá bolos asmos amassados com azeite e coscorões asmos amassados com azeite, e os bolos amassados com azeite serão fritos e de flor de farinha. Aqui, irmãos, nós temos a clara indicação de que o sacrifício de ação de graças era a morte de um animal acompanhado da oferta de manjares. A oferta de manjares aqui significa corban, que consiste na ideia de que o homem estaria dando um presente para Deus. E então, essa oferta de manjares que acompanhava a morte do animal consistiam em 3 tipos de bolos sem fermento, feitos da melhor farinha, untados com azeite e representam a Cristo, irmãos. O primeiro bolo era um coscorão, que no hebraico é hakik, que era um bolo semelhante ao nosso beiju atual, que era assado na chapa, e o segundo bolo no hebraico era chamado de pão xalá, que era um pão perfurado com uma agulha para não deixar o fermento crescer. E o terceiro bolo era um bolo frito que deveria ser amassado com azeite e depois untado com azeite. E todos os bolos na festa de ação de graças aqui, irmãos, falam dos sofrimentos do Cristo ungido de Deus e da sua agonia a ser exposto na cruz do Calvário.
O versículo 13 diz assim: com os bolos oferecerá por sua oferta pão levedado com o sacrifício de ação de graças da sua oferta pacífica. Irmãos, é surpreendente notar que o homem que traz uma oferta de ação de graças deve, ao mesmo tempo, trazer uma oferta de bolos feitos com um fermento, como oferta alçada perante o Senhor. E a palavra usada aqui é terumá, que significa um presente oferecido como um sacrifício ou como um tributo a Deus. E existem, irmãos, apenas 2 casos na Bíblia em que o pão com fermento foi permitido perante o Senhor. Um caso em que ele foi permitido no sacrifício pacífico de ação de graças e o outro na festa de Pentecostes, conforme Levítico 23:17. Na ocasião do Pentecostes, o pão com fermento é um símbolo da igreja, na qual o pecado foi vencido pelo fogo do Espírito Santo. E o mesmo princípio está presente aqui, mas em um nível espiritual individual. O fermento aqui simboliza o pecado, mas o pão cozido com fermento é mais saboroso do que o pão fermentado e do que o pão ázimo, né? No processo de cozimento, todos os germes foram destruídos ali daquela massa, daquele pão, e, portanto, pães com fermento são adequados à imagem do homem em que o pecado foi vencido pelo poder de Deus, né? Quando Cristo ele se entrega para morrer por nós. Então, todas as vezes que aparecer a permissão para que se apresente diante de Deus o pão fermentado, está falando da nossa natureza humana, que embora nós sejamos lavados e remidos no sangue de Jesus, nós ainda conservamos em nossa natureza toda a nossa pecaminosidade, que dia após dia nós temos que ir vencendo-a, purificando a nossa vida através da observação da palavra de Deus. O verso 14 diz que toda oferta oferecerá um deles por oferta alçada ao Senhor, e será do sacerdote que aspergir o sangue da oferta pacífica. Então, irmãos, o termo um deles era uma porção de cada um dos alimentos das ofertas de manjares que eram oferecidas a Deus, junto com o sacrifício de ação de graças. A oferta alçada podia ser feita com vários alimentos oferecidos na oferta de ação de graças, exceto o corpo do animal inteiro. O sacerdote podia comer parte da carne do animal e pegar um bolo asmo com azeite, um coscorão, um bolo grande e um filão de pão com fermento. E por ordem do Senhor, irmãos, esses alimentos pertenciam ao sacerdote que estivesse escalado para realizar o sacrifício como recompensa pelo seu trabalho. Isso nos mostra que Deus deve primeiro receber a sua parte antes de nós compartilharmos uns com os outros. Essa é a parte que é oferecida a Ele como uma oferta alçada para sustento do sacerdote. E os estudiosos dizem que uma oferta alçada era chamada de oferta de movimento, que deveria ser agitada para cima e para baixo, para a direita e para a esquerda, diante do altar, para ser recebida pelo Senhor como alimento dos seus ministros. E se analisarmos este movimento vertical e horizontal, irmãos, nós veremos que o ofertante movia a oferta para cima e para baixo em um formato de cruz. E sabemos que somente a crucificação de Cristo foi capaz de restaurar a paz e propiciar a comunhão vertical e horizontal entre Deus e os homens. Chegamos aqui então ao final da primeira parte do capítulo 7 de Levítico, e amanhã eu aguardo os irmãos para que nós possamos continuar essa leitura. Deus vos abençoe e fiquem todos na paz do Senhor.